Olá, me chamo Lucas e irei apresentar sobre a divisão e conquista. Divisão e conquista consiste em dividir um problema grande em subproblemas menores, resolver cada um desses subproblemas de forma eficiente e combinar as resoluções para obter a solução do problema original. A ideia é pegar uma entrada muito grande e dividi-la em pequenas entradas, resolver cada uma dessas pequenas entradas e no final combinar a resolução delas e ter o resultado final. Essa parte da divisão seria a questão da divisão. A parte de resolver cada uma dessas pequenas entradas seria a parte da conquista. Isso tudo pode ser dividido em 3 etapas. A primeira, que é a divisão, que é dividir o problema original em subproblemas. A segunda, que seria a conquista, que é resolver cada problema recursivamente. E a terceira, que seria a combinação, que é combinar as resoluções encontradas, compondo uma solução para o problema original. Uma das características da divisão e conquista é a recursividade. A maioria dos algoritmos de divisão e conquista divide o problema grande em subproblemas de mesma natureza. Como pode ser usado o algoritmo de divisão e conquista? Deve ser possível decompor um problema grande em subproblemas. A combinação dos resultados deve ser eficiente. Os subproblemas devem ser mais ou menos do mesmo tamanho. Quando é possível usá-lo? Onde um grupo de operações são recorrentes ou então repetidas. Também quando em problemas em que a divisão deve ser tomada e uma vez tomada, quebra o problema em pequenos pedaços disjuntos. Aqui temos o exemplo de um algoritmo genérico. Aqui é declarada uma função, que se chama divisão e conquista, que vai receber o problema. Ele vai verificar se o problema é pequeno ou simples o suficiente para resolvê-lo. Caso sim, ele já resolve. Caso contrário, ele vai pegar o problema grande e dividir em subproblemas e tentar resolver cada um desses subproblemas. Feita a divisão de todos e resolvidos, ele vai fazer a combinação e retornar o resultado do problema original. Suas vantagens: resolução de problemas difíceis, pode gerar algoritmos eficientes e o paralelismo. Desvantagens: recursão, dificuldade na seleção dos casos base e repetição de subproblemas. Exemplo: aqui temos exemplo de uma função para encontrar o maior valor de um vetor. Aqui ele vai analisar elemento por elemento. Caso a gente queira aplicar um algoritmo de divisão e conquista nele, como é que ficaria? Aqui temos a declaração de uma função que vai receber o valor, ou melhor, o vetor, o elemento inicial e o final. Ele vai ver se o inicial é igual ao final para saber se está lidando com um único elemento do vetor todo. Caso contrário, ele vai pegar o vetor e dividi-lo ao meio. Com isso, a parte esquerda ele vai guardar em uma variável e a parte da direita ele vai guardar em outra. Ele vai repetir isso até que fique na menor porção. Com isso, ele vai usar uma função própria do Python, que no caso, que ele vai comparar dois valores. E no fim, ele vai retornar o maior valor de todo o vetor. Aqui temos alguns exemplos de algoritmos mais complexos que também usam a divisão e conquista, como o Merge Sort e o Quicksort, que são algoritmos de ordenação. Também temos a pesquisa binária, que é um algoritmo de pesquisa. Aqui temos um exemplo rápido de um algoritmo de divisão e conquista, que seria a pesquisa binária, ou melhor, o Merge Sort.
o qual ele vai dividir o vetor maior em subvetores, vai pegar os vetores e ordená-los. Essa parte aqui seria a divisão. A questão da ordenação seria a conquista. E, por fim, a junção de todo o vetor, que seria a resolução do problema final. E com isso encerramos. Obrigado pela sua atenção.